Todo mundo quer ganhar dinheiro com trading, ser um trader bem sucedido. Tem aquela visão de que a vida vai ser mais fácil, ter liberdade financeira e poder se dedicar aos seus hobbies. E então se envolve na prática com uma super autoconfiança, acreditando que tem a inteligência necessária para ganhar dinheiro com esse processo. E a verdade é que é um processo que é um trabalho, requer persistência, requer dedicação e atenção e tempo. Então, naturalmente, também se tem que aprender bastante informações e lidar com situações voláteis que vem acontecer. Então, requer um conhecimento e um aprofundamento teórico. Então, uma pessoa comum que não tem muito tempo de sobra e é demandada pelos seus afazeres diários e muitas informações, é extremamente difícil se desenvolver com o trading, porque o mercado acontece na hora que acontece e não quando a gente quer ou quando a gente pode dar atenção. Então é muito difícil uma pessoa comum ter uma performance positiva. E a natureza do ser humano é ter que se cansar nesse processo e ter uma performance não muito satisfatória. É um dado estatístico que 90% dos traders que abrem contas em corretoras para se envolver com o mercado financeiro têm uma performance negativa e acabam desistindo do processo. Então, nós temos um as nas mangas, que é o auxílio de um sistema robotizado para executar essa tarefa para a gente. Então, o robô faz o trabalho difícil. Enquanto você dorme, onde você atende suas necessidades como um ser humano, que são muitas, né? O robô mantém a persistência, a constância, repetindo o processo de operação. Então, o ser humano tem muitas necessidades, né, emocionais, objetivos emocionais e oscilações de humor, e isso influencia totalmente o seu comportamento e o seu nível de persistência e constância no processo. Já o robô não tem desejos, não tem emoções, apenas precisa de energia elétrica para funcionar. Então, e segue um processo repetidamente de forma mecânica, né? Então vamos falar sobre essa mecânica. Que mecânica é essa? Porque não é qualquer mecânica que funciona, né? Então, trading e mercado financeiro, essa parte de operações de bolsa de valores, é sim um processo sistêmico, né? Tem muitas pessoas que falam que robôs não funcionam, que só a intuição humana pode dar conta, mas na prática mesmo é sim um processo sistêmico cuja os parâmetros são catalogados e poucas pessoas conhecem realmente esse catálogo de parâmetros e ocorrências. Então o nosso robô segue um processo sistêmico que tem uma boa propriedade de compreensão de eventos e como se comportar frente a eventos. Qual é a resposta para a pergunta? Essa é a essência da inteligência artificial. Conhecer a resposta para uma pergunta, que a pergunta seria um problema, né? Um X, né? Qual que é a resposta do X da questão? Então, o mercado financeiro existem muitos parâmetros que não são exatos, são parâmetros voláteis, mas existe sim um processo sistêmico, uma compreensão sistêmica de como proceder neste ambiente, né? Então, o robô tem a memória desses processos, então se caracteriza como uma inteligência artificial, o robô. E a tendência é que o robô, seguindo um processo bem calibrado, seguindo parâmetros bem calibrados, mantendo um processo constante, vai naturalmente ter uma performance muito mais satisfatória do que um ser humano poderia ter. Então o robô se lida com essa parte mecânica, essa parte que o ser humano se cansa fazendo. Então ele reproduz uma sequência lógica. Então o robô é como um diagrama, né? Como eu já falei previamente. Ele segue parâmetros, ele sabe a resposta para certas condições. Então, se isso, então aquilo, como um diagrama. E conhece já os caminhos que ele tem, o que ele tem que fazer frente a
ao ambiente que se apresenta. Então, um algoritmo é nada mais, nada menos do que um processo lógico que é possível se reproduzir. Então, pouquíssimas pessoas têm realmente o entendimento desses parâmetros, como calibrar um robô dentro de um parâmetro que seja realmente dentro da lógica do mercado e reproduzível, né? Então, é assim que o algoritmo funciona. Agora, será que são só pelo fato de dizer, é um robô que funciona, né? Existem robôs que são eficientes e robôs que não são eficientes. E o que define essa questão? Os dois são robô, mas não é assim. Existem robôs que têm uma calibragem com muito mais propriedade e uma configuração que prevê com muito mais índice de acerto as ocorrências. E existem robôs que são amadores, que são robôs que estão em experimento, ou não sabem muito bem qual vai ser o output, e geralmente são robôs desenvolvidos por pessoas mais amadoras, que também está no mercado. Então não significa só porque é um robô, significa que o código dele é um código profissional e eficiente. Então isso é uma verdade. Então porque uma inteligência artificial não é nada mais, nada menos, foi algo que um ser humano botou ali, né? Então tudo depende de quem desenvolveu o robô. Então, mas na prática a performance de um sistema automatizado pode superar bastante a performance do ser humano. E lógico que pode existir um bom trader que realmente tem uma performance muito boa, mas na prática mesmo um bom trader vai se igualar a um robô. E a maioria das pessoas não tem tempo, a sua atenção é muito dividida em diversas áreas da sua vida, e a tendência é que 90% das pessoas vão ter uma performance insatisfatória. Então, por isso nós desenvolvemos essa solução do sistema do robô Midas, e estamos tendo resultados muito interessantes e bem dentro das previsões dos testes que fizemos em cima de muitos anos de informação disponíveis que existem disponíveis. Então é isso.